Olá, me chamo Marta Jarandia, sou estudante de Direito e gravo conteúdos para estudar. No Spotify tem muito conteúdo meu gravado lá, mas agora migrei aqui para o YouTube. E se quiser estudar comigo, basta me seguir, dar um curtir e se inscrever no canal para receber notificações de novas publicações. Então chega de papo e partiu estudar. Oi pessoal, voltamos com mais um vídeo dos meus estudos, que eu compartilho aqui, porque para estudar eu preciso falar. Tem um conteúdo bem extenso lá no Spotify, se quiser me seguir lá no Spotify. Eu alimentava a plataforma lá e agora migrei aqui para o YouTube. Mas tem bastante conteúdo lá no Spotify, tá? Nós estamos aqui estudando o processo penal, teoria geral dos recursos. No vídeo anterior nós falamos do conceito de recurso, os fundamentos dos recursos, os pressupostos recursais. Vimos também os fatos impeditivos e modificativos dos recursos e os efeitos recursais. Agora aqui nesse vídeo, o objetivo é a gente falar um pouco sobre os princípios dos recursos antes da gente entrar propriamente em cada recurso, tá bom? Então, nós vamos falar aqui de nove princípios, tá bom? Geralmente, a doutrina pode haver alterações, mas talvez conceitos diferentes, tá? Eu trago aqui o que eu vejo na sala de aula. Então, por exemplo, meu professor trouxe 9 recursos, mas você pode achar aí nas doutrinas mais ou menos princípios, tá bom? Dos recursos. Então, vamos lá. Nós vamos falar primeiro do duplo grau de jurisdição. Duplo grau de jurisdição trata-se de princípio constitucional implícito que garante à parte interessada uma nova apreciação da decisão pela instância superior competente. Está previsto explicitamente no Pacto de São José da Costa Rica. Então, o duplo grau de jurisdição permite à parte que não está satisfeita uma nova apreciação da decisão. Então, chegou lá, o processo correu, chegou na sentença, a parte não curtiu, então ela tem essa possibilidade de recursar. Então, isso que significa o duplo grau de jurisdição. Então, não vai ficar somente numa instância, vai subir para uma outra instância, para uma outra avaliação do processo, pleiteando a mudança, né? Então, a parte não está satisfeita. E aqui fala que é um princípio constitucional, ou seja, está previsto na Constituição brasileira de forma implícita, porque lá a gente tem princípios explícitos, né, escritos ali ao pé da letra, ou implícitos. No caso do duplo grau de jurisdição, ele é um princípio explícito que o Brasil trouxe, né, do Pacto de São José da Costa Rica. Não estou acostumada ainda com vídeo, né? Só gravava áudio, então é estranho ainda, mas eu vou me acostumar, prometo. Voluntariedade é o segundo princípio. Então, a decisão de se recorrer ou não de determinada decisão cabe à parte sucumbente, ou seja, a parte que perdeu. Então, a parte que perdeu, ela pode ou não recorrer. Por isso que o princípio é voluntariedade. Não é obrigatório recorrer, é voluntário, é facultativo, tá? Então, este é o segundo princípio. Terceiro princípio, colegialidade. A parte que recorre da decisão proferida em primeira instância quer que seu recurso seja julgado por um órgão colegiado. Então, a colegialidade significa o quê? Ali na primeira instância foi um juiz que decidiu, certo? Que deu a sentença. Ao recorrer, então, essa decisão vai ser apreciada por um colégio. O que é um colégio? Mais de um juiz, tá? Então, tem lá os juízes, tá bom? Um colegiado, né? Então, o princípio da colegialidade. Então, o recurso será julgado por um órgão colegiado no tribunal, tá? Na instância superior. Unirrecorribilidade. Da mesma forma que no processo civil, gente, eu amo processo civil. Podem me criticar. A unirrecorribilidade. Para cada decisão existe um recurso adequado. Ou seja,
dependendo da decisão que resultar desse processo, cabe um tipo de recurso que nós vamos estudar mais para frente, tá? Então, é o princípio da unirrecorribilidade, ou seja, para cada decisão, um tipo de recurso, tá? Segura a onda que depois a gente vai ver isso aí. Dialeticidade. Isso me lembra a dialética, né? Eu sou formada em sociologia já há um bom tempinho e a gente estuda bastante a dialética. Então, quando o professor falou na sala a dialeticidade, eu voltei no tempo. Então, pode parecer aí, e é normal, uma palavra estranha, mas para quem conhece o conceito de dialética, é isso mesmo, tá? A dialeticidade fala que assim, ó, a petição do recurso deve conter os fundamentos de fato e de direito que embasaram o inconformismo do recorrente, para que a parte contrária possa exercer a ampla defesa e o contraditório. Ou seja, tem que haver o recurso deve conter, então, esses fundamentos de fato, ou seja, colocar os fatos concretos e o direito, mostrar qual é o direito, tá? Para esse recurso, para essa, entre aspas, tá? Essa contestação, não é esse o termo que se usa, é recurso, mas é essa contestação, não estou contente, né? A, 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 a parte que está recorrendo, ela está inconformada, então ela precisa apresentar aí o fato, os fundamentos do fato e os fundamentos do direito, para que a outra parte aí, essa coisa da dialeticidade, né, dos dois lados, tá? Então, ao a parte inconformada interpor o seu recurso, a parte contrária, ela tem a possibilidade, então, que ela vai reconhecer o que a parte que perdeu está alegando, para ela poder, então, exercer o seu direito de ampla defesa e contraditório, tá bom? Garantido na Constituição. Então, essa é a dialeticidade, essa coisa da parte que perdeu apresentar os fundamentos, para que a parte contrária, então, possa apresentar a sua ampla defesa e o seu contraditório, tá bom? Possa se defender, né? A fungibilidade, nós estamos no 6º princípio já, tá? A fungibilidade. Salvo hipótese de má-fé ou erro grosseiro, não querendo ser chata, mas também a gente aprende isso no processo civil, a fungibilidade é isso. Se não, excluindo a possibilidade de ter havido má-fé ou erro grosseiro, né, de quem interpôs o recurso, a parte não será prejudicada pela interposição de um recurso pelo outro, desde que este tenha sido interposto dentro do prazo do recurso correto. Desde que feito no tempo correto, previsto correto, lá de 5 dias que nós vimos corridos, no vídeo anterior, quando a gente falou dos prazos, da tempestividade, se a parte, eu disse há pouco sobre a unirrecorribilidade, para cada recurso, para cada decisão, perdão, há um recurso adequado. Se a parte, porque quando você recorre, você tem que dizer qual é o recurso. Se na petição inicial vier indicado o recurso errado, então o processo penal ainda permite que o juiz ainda assim o receba, o conheça, tá? Se não houver má-fé, tá? Se não for com a intenção aí equivocada ou erro grosseiro, tá? Então, se a parte não será prejudicada pela interposição de um recurso por outro, desde que tenha sido, então, interposto no prazo correto. Então, este é o princípio da fungibilidade. Então, sei lá, a gente ainda vai ver os tipos de recurso, tá? Mas digamos que era um rese e na petição inicial, a parte, né, através do seu advogado, indicou uma apelação. O juiz pode, então, aplicar o princípio da fungibilidade, tá? Sem prejudicar a parte, desde que em tempo correto e desde que não tenha havido má-fé e nem erro grosseiro, tá? E aí nós vamos aos 3 últimos, tá bom? O 7º é o non reformatio impejus, que na hipótese de interposição de recurso
exclusivamente pela defesa, ou seja, de quem perdeu, não pode o tribunal piorar a situação processual do réu recorrente, deste que recorre, tá? Então, assim, o réu não ficou satisfeito com a decisão, recorreu. Ao avaliar, ao analisar o recurso, o tribunal, né, que agora vai ser o tribunal, não mais um juiz, o colegiado, não pode piorar. Então, sei lá, vou dar um exemplo bem simples, tá? Na primeira instância lá, a decisão da sentença era, sei lá, de 4 anos. Não pode o tribunal, ao analisar o recurso, aumentar essa pena, tá bom? Então, este é o princípio do não reformatio impejus. Temos também o non reformatio impejus indireta. É no caso de anulação, tá? Então, anulada determinada decisão em virtude de recurso interposto exclusivamente pela defesa, a nova decisão proferida pelo juízo recorrido não pode ser mais gravosa do que a decisão anulada. Então, vejam, tem a non reformatio impejus, né, da decisão ali, da sentença, e a non reformatio impejus indireta, é quando anula totalmente a decisão, tá bom? Então, começa do zero. Então, essa nova decisão não pode ser mais gravosa do que a anterior. Então, sei lá, digamos que na anterior era uma sentença que determinava um regime semiaberto. A segunda não vai poder ser um regime fechado, porque vai ser mais gravosa, tá bom? Porque foi anulada a primeira. Então, non reformatio impejus e não, que quando é de uma decisão, e não reformatio impejus indireta, quando anula-se a decisão, tá bom? E por fim, pessoal, pra gente fechar aqui, nós temos a reformatio in melius. Mesmo que eventual recurso tenha sido interposto exclusivamente pela acusação, por quê, gente? Porque a defesa também pode recorrer, tá? O Ministério Público. Mas mesmo que eventual recurso tenha sido interposto exclusivamente pela acusação, o tribunal pode melhorar a situação processual do réu recorrente. Então, aqui é o contrário, tá? Então, na non reformatio impejus, o juiz não pode, a decisão não pode ser piorada. Mas na reformatio in melius, a situação do réu pode melhorar, tá? É permitido, então, a melhora da situação processual do réu recorrente. Beleza, pessoal? Então, era isso que eu tinha para falar, para estudar aqui em relação aos princípios dos recursos. Então, retomando assim para a gente fechar o vídeo. Quais são os princípios dos recursos? Duplo grau de jurisdição, voluntariedade, tá? Recorre se quiser. Colegialidade, sai da primeira instância para a segunda, para ser analisada por uma turma colegiada, um órgão colegiado. Unirrecorribilidade, para cada recurso, para cada sentença, perdão, para cada decisão, um tipo de recurso. Dialeticidade, ou seja, a parte coloca aí os fatos e o fundamento de direito para que a outra parte, então, possa se defender com ampla defesa contraditória. A fungibilidade, que se não tiver aí má fé ou erro grosseiro, pode ser admitido um recurso que foi indicado com o nome diferente, né? Um pelo outro. E aí, para finalizar, o non reformatio impejus, non reformatio impejus indireto e o reformatio in melius, tá bom? E aí, mais para frente, a gente vai começar a ver cada um dos recursos, as espécies dos recursos, tá bom? Valeu, pessoal, até a próxima.